Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Hoje no Ar. Eu sou a Ludmila Valadares e no programa de hoje eu converso com o vereador de Mogi das Cruzes, Milton Lins, conhecido como Bigêmeos, que está em seu segundo mandato na Câmara de Mogi das Cruzes, defensor da primeira infância e presidente da Comissão de Cultura, Esporte e Turismo. Ele também integra outras comissões importantes e tem projetos voltados à saúde da gestante e crianças. Agora ele se apresenta como pré-candidato a deputado estadual em 2026 pelo partido PSD. E é sobre esse tema que vamos conversar hoje. Seja muito bem-vindo, vereador. Ludmila, muito obrigado pelo convite. A primeira vez aqui no Hoje Diário. Obrigado por essa oportunidade da gente estar conversando sobre a cidade de Mogi, em outra cidade, mas que tem um alcance em todo o Alto Tietê. Muito obrigado. Vereador, muito obrigada. Para começar, o senhor aí é conhecido como o apelido Bigêmeos. Bigêmeos. A gente, inclusive, foi eleito com esse nome. A gente queria saber o porquê desse nome, como que ele se tornou a sua marca política. Ludmila, é muito engraçado esse assunto, porque poucas pessoas sabem, mas eu tenho um irmão gêmeo, igualzinho a mim, que fala igualzinho a mim, tem o mesmo tom de voz, e desde criança a gente sempre foi muito comunicativo. E o meu nome é Milton e o do meu irmão é Newton. Então pensa, já são duas pessoas iguais, com nomes quase iguais. Milton e Newton. Eu acho que meu pai queria fazer uma dupla sertaneja, eu falo isso. Mas só que o nosso apelido sempre foi Bidu. Eu era o Bi e ele era o Du. E também não tem nada a ver com o cachorrinho da Mônica, nada. Ele me chamava de Bi e eu chamava ele de Du, quando a criança tá aprendendo a falar. E aí ficou isso, Bidu, 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 eu era o Bi, ele era o Du. Eu passei a infância inteira, depois da adolescência, com o apelido de Bi e ele de Du. Quando eu decidi ser candidato a primeira vez, aí que veio a dúvida. Eu falei, Milton, a turma que estudou comigo, que me conhece há anos, não vai associar o nome. Bi seria muito curto, tipo Bi, ele ficaria curto. E aí era para ser Bi do Gêmeos, igual como tem Zé do Açougue, Tião da Farmácia, esses nomes de campanha, era para ser Bi do Gêmeos, para quem olhasse e visse na campanha Bi, qual Bi? Bi do Gêmeos, do Gêmeos, né? E aí, por uma estratégia de marketing, tiraram o do. Aí virou Bigêmeos. No começo, eu também confesso pra você, Ludmila, que eu fiquei, tipo, que nome? Esquisito. Não era isso que eu... Mas aí realmente pegou. Aí eu fui candidato a primeira vez, em 2016. Não fui eleito, mas fiquei como suplente. E aí a gente teve uma votação bem expressiva, 1.313 votos. E aí eu falei, pô, o Bigêmeos pegou. E aí se tornou Bigêmeos. Então tem gente que me chama de Bigêmeos, tem gente que me chama só de Bi e tem gente que me chama de Milton. Então, pode chamar de qualquer um dos como formas. sentir à vontade, fica à vontade em chamar como preferir. E indiretamente meu irmão ganhou um apelido que ele se tornou o do Gêmeos. Do Gêmeos. Porque ele era só o Du. O Então do Gêmeos, irmão do Bigêmeos. Irmão do Bigêmeos, é isso mesmo. Vereador, inclusive, para quem não lhe conhece, antes do período de eleição, o senhor era conhecido com seu irmão justamente ali naquela época de carnaval. Sim, a gente tinha uma festa de carnaval muito grande em Mogi, que era o Bloco dos Frenéticos. Sim. Então, muita gente conhecia também a gente dali. Mas eu sempre tive à frente de algumas iniciativas na escola. Grêmio Estudantil, gostava de exercer uma liderança onde tivesse algum movimento. Então, a gente fazia ação social com as crianças, aí eu estava à frente. Vamos fazer uma festa de carnaval, eu estava à frente. Então, era sempre buscando essa liderança entre os amigos. Legal. E o senhor também é reconhecido em Mogi pela sua atuação na primeira infância e também em áreas como a cultura e esporte, que o senhor está bem ligado. O que motivou a entrar na política e como surgiu uma identidade tão forte com as crianças, com a família? O senhor tem um menininho, contem um pouquinho pra gente. Eu falo que eu entrei na política, Ludmila, ao contrário de muitos. Eu não estou julgando, falando que é errado ou certo, estou falando no meu caso. Ao contrário de alguns que entraram na política por revolta, eu não entro na política por revolta, eu entro por encantamento. Por quê? Porque meu pai, muito simples, um nordestino que ganhou a vida em Mogi das Cruzes, tentou ser candidato e sempre falou de política dentro de casa. Então eu acompanhava, eu e meu irmão gêmeo, muito novinho, a gente acompanhava ele nos antigos showmício. Antes podia trazer um artista, trazia Zezé de Camargo e Luciano, mas a campanha do prefeito, que for do governador, e assim vai. Então eu sempre acompanhei meu pai e vi meu pai fazendo política, vi meu pai sendo candidato. Meu pai foi candidato 3 vezes. Com uma votação muito pequena, teve até 170 votos, mas eu sempre acompanhei meu pai no meio da política. Então, quando a gente fala Valdemar Costa Filho,
o pai do boy, do sempre deputado boy. Então eu via ele no comércio do meu pai, eu via o Jundiabe no bar do meu pai. Então eu sempre olhava aquele mundo político. E aí eu falava pro meu pai, pai, um dia eu quero ser candidato. Eu quero ser candidato. E meu irmão é o maior incentivador. Meu irmão colocava pilha. Falava, cara, você tem que ser candidato, você tem que ser candidato. Em 2012, foi quando a gente sentou e cogitou a primeira vez, eu e meu irmão. Meu pai ainda estava trabalhando com os políticos. E aí, em 2002, eu lembro até hoje uma frase do meu irmão, que a gente estava pegando lanche no Estrela, lá no shopping, e meu irmão falou assim, ó, olha pro lado. Aí tava aquela praça de alimentação cheia, ele falou, cara, a gente tem que ser candidato. Que era um período de eleição. A gente tem que ser candidato, a gente pedindo voto para todo mundo aí. Mas em 2012 ainda eu estava na faculdade, não concorri. E em 2016 foi a primeira vez. Infelizmente, Ludmila, meu pai não me viu candidato. Meu pai veio a falecer em 2014. Mas também tem males que vêm para o bem, porque foi quando meu pai foi embora e a gente falou, não, agora acabou. Porque meu pai sempre estava envolvido com outros políticos. Falou, a gente não tem um pai, mas o pai ensinou a gente. E aí eu fui candidato. Então eu falo que eu entrei na política por esse encantamento, por meu pai sempre apresentar a política pra gente. Meu pai sempre falou que na política a gente conseguia chegar na vida das pessoas. E aí depois eu tive um grande professor, que é o Bertaioli, que ele falava, só vale a pena estar na política se for para melhorar a vida das pessoas. E aí por isso que eu entrei na política. E a bandeira da primeira infância acontece para mim no meio do mandato passado. Por quê? Porque quando chega meu filho. E aí eu vi algumas iniciativas que eu podia defender a vida do meu filho e fazer para outras crianças. E como parlamentar eu falei, eu tenho a oportunidade de fazer algo diferente. Por isso que eu abracei a primeira infância. Maravilha. Um dos seus projetos também sancionados, né, virou lei em Mogi das Cruzes, que garante quartos separados para mães de bebês natimortos e óbito fetal nas unidades de saúde de Mogi das Cruzes. Como que nasceu essa proposta? Como o senhor pensou nisso? Qual que é a importância de fazer também, trazer essa dignidade para a população, para as mulheres em específico? Como que surgiu essa ideia, vereador? Ludmila, lá no gabinete, eu tenho muito orgulho de falar que hoje mais da metade, mas sempre foi metade. Mais da metade é formado por mulheres. Esse é um ponto principal que a gente tem que levar. Então, minha chefe de gabinete, mulher. Então, a pauta da mulher foi muito respeitada dentro do gabinete e sempre colocada em prática. Sempre colocou em prática. O segundo ponto, eu faço parte de um grupo de estudo político chamado Renova BR. E ali num estudo a gente estava falando desse leito separado para as mulheres. Quando eu levei para a equipe já sabia. A equipe do gabinete já sabia, já tinha isso daí em pauta para a gente colocar como discussão. Resumindo, então, a gente teve esse estudo, entendeu o quanto seria impactante na vida das mulheres que perdem esses bebês. Sim. Eu, pai recente, ficava me colocando no lugar dessas mulheres, dessas mães, e pensando, pô, eu não passei por isso, graças a Deus, mas infelizmente tem mães que passam. E volto àquilo que eu já falei. Como parlamentar, eu falei, posso fazer algo diferente. Foi quando a gente fez essa proposta e foi muito bem aceito. Os vereadores aceitaram, ajudaram para tramitar rápido. Esse projeto foi apresentado na primeira semana de fevereiro. Em março, no mês das mulheres, junto com a prefeita, a gente conseguiu sancionar. Junto também, porque Mogi das Cruzes vai ter a maternidade. Então, a gente já está preparando a nossa maternidade para as mogianas e também para todas as mães do Alto Tietê, porque vai ser uma referência. Foi logo daí mais, que veio a ideia. Inclusive, a logo maternidade mais chega, no final do ano. E o senhor fica fiscalizando justamente para ver se está acontecendo isso na cidade. Sim, vamos acompanhar de perto. Perfeito. O senhor também tem outros projetos em andamento, como a presença de fisioterapeutas em maternidade e a inclusão da Semana do Bebê no calendário de Mogi das Cruzes. Em que estágio estão essas propostas aí do senhor? E o que o senhor imagina desse impacto para a população? Ludmila, como eu falei, a gente já está trabalhando para uma maternidade que atenda cada vez melhor as mulheres. Então, teve o projeto do leito separado para as mães que perderam seus bebês, e a gente já está pensando nas outras mães que terão seus bebês na maternidade. Então, essa é uma lei que está tramitando dentro da casa, já está na Comissão de Saúde, tem o aval do presidente da Comissão de Saúde, Otto Rezende, porque a gente já quer uma maternidade que faça diferença, que tenha a humanização necessária nessa maternidade. Conjunto com a Semana do Bebê, que é trazer um conhecimento para as mães,
para os responsáveis dessas crianças, para que a gente consiga ter um futuro melhor. Eu falo que investir na primeira infância é o maior investimento, porque que dá lucro lá na frente e sai mais barato. Sim. Você ter uma criança saudável, com pré-natal feito, muito bem acompanhado, uma maternidade que acolhe a mulher, você diminui o gasto futuro. Vamos dar um exemplo do leito separado. Uma mãe que perdeu seu filho, que vai precisar de um tratamento, que vai passar uma dificuldade, um leito separado com outras mães que estão celebrando a vida, ela vai passar muito mais tempo para se recuperar. Então a gente, investindo agora, dando uma dignidade para ela, ela volta mais rápido para a sua vida normal depois daquela perda. Quando a gente fala de investimento com as crianças, que a mãe está sendo preparada, está entendendo e sabe da real necessidade, tem um parto humanizado com uma fisioterapeuta, essa mãe vai muito mais preparada para o dia a dia e lá na frente ela sabe da importância de vacina, a importância da primeira consulta, e aí a gente está fazendo um investimento que lá na frente a gente diminui casos de saúde, de educação, tudo mais. Vereador, na sua opinião, qual é a iniciativa dentro da cidade o senhor considera mais urgente? O que o senhor avalia que na cidade de Mogi das Cruzes, na saúde, na educação, o que o senhor avalia como mais urgente que a Câmara tem que dar uma olhada, enfim, um foco maior? A saúde, em primeira mão, eu acho que é o que mais impacta na vida dos mogianos e precisava disso, porque nos últimos 4 anos a gente passou por algumas mudanças que foi significativa e afetou os mogianos. Quando eu falo as mudanças, foi o fechamento do Luzia de Pinho Melo, a mudança da administração do UPA, outras empresas terceirizadas, ao meu ver, não entregaram o que se esperava. Então a gente fez o quê? A UPA está cheia, a Santa Casa está cheia, porque a gente perde uma unidade de saúde. Então a Câmara Municipal, ao meu ver, entendeu, e a prefeita Mara Bertaoli, onde parabenizo muito, entendeu que a saúde é uma prioridade e precisava de uma resposta rápida. E aí eu falo que, ao contrário de outras cidades, a gente tem um grande trunfo que se chama Telco Zatti, que entende tudo de saúde, fez a gente trabalhar, diminuir fila. Então, o ponto principal nesse primeiro ano, eu acredito que é a saúde, e a Câmara Municipal está acompanhando. Não é à toa que a prefeita conseguiu fazer várias entregas. Toda hora a Mara tem diminuído a fila dos exames, as filas de consultas que é necessário em Mogi. Perfeito. E, inclusive, como está sendo essa relação com o executivo agora com a nova prefeita? Um pouco aí mais de 7 meses de gestão da Mara. Como que o senhor está avaliando ela com a Casa de Leis? Eu acho que está muito tranquilo, muito transparente e participativo. Isso que é a grande diferença. E eu estou no meu segundo mandato, Ludmila. Então eu posso comparar ao mandato anterior. Quando eu digo participativa, se você pegar alguns projetos da prefeita, muitos foram aprovados com emendas conjuntas ou individual, com a aprovação da gestão, porque entendeu que a gente podia contribuir, entendeu o que era melhor para o projeto, mas antes disso, quando o projeto chega na casa, a gente também tem a participação. A gente teve um reajuste lá em Mogi das Cruzes do transporte público, que em toda a cidade teve, toda a cidade. O nosso reajuste, a gente entendeu, a gente conseguiu dialogar e entender também o que a cidade estaria ganhando e por que estaria sendo gasto aquilo. Teve eu não vou entrar em detalhe porque vai ficar muito burocrático, mas teria uma renúncia de um imposto que a gente entendeu que não era o momento e passou, e a prefeita entendeu, e pode ver que aconteceu tudo tranquilamente na cidade. Por que aconteceu tranquilamente? Porque os vereadores estavam entendendo e os vereadores estavam vacinados, da forma que a gente fala, com o projeto, e foi tudo muito bem tramitado dentro da Câmara. Que maravilha. O senhor falou agora sobre transporte. Outra medida que a gente destaca aqui é atendimento das gestantes em situação de vulnerabilidade com transporte gratuito no pré-natal. Como está essa articulação dessa proposta aí? Quais benefícios, direitos traria para as famílias mogianas? A gente tem o cadastro do CadÚnico e tem mães cadastradas que estão grávidas e a gente sabe da realidade delas, que moram mais na periferia de Mogi das Cruzes, mais no extremo da nossa cidade, que precisam fazer a consulta. Então, se a gente não incentivar elas a fazerem um pré-natal correto, acompanhamento correto com os profissionais adequados, a gente não vai atender bem essas crianças. Então, essa ideia, na gestão do até então prefeito Marco Bertaoli, tínhamos esse passe,
que era o passe de cegonha, alguma coisa assim, se eu não me engano. E a gente está querendo retomar. Tentamos retomar na gestão passada, não tivemos sucesso, mas agora está tramitando muito bem. Já tem um aval do vice-prefeito, o vice-prefeito entendeu e relembrou, porque ele também era um dos pais dessa criança, e aí a gente vai ter que essas mães cadastradas no CAD único, que moram longe do local de atendimento, que precisam fazer seu pré-natal, a gente consiga esse transporte público gratuito. Maravilha. E recentemente o senhor também esteve aí em Brasília, para a COP30, em reuniões em ministérios sobre a primeira infância. Quais avanços trouxe dessa agenda para Mogi das Cruzes? Como que o senhor avalia a necessidade de aproximar a cidade das discussões que estão acontecendo lá em Brasília? Aqui em Mogi, a gente estava conversando muito sobre a primeira infância. O plano municipal da primeira infância foi quando eu tive a oportunidade de ir para Brasília, falar no ECA, falar nas cidades inteligentes, e a gente entender onde estava a nossa cidade quanto ao assunto da primeira infância em saúde e como estavam os ministérios a ver Mogi das Cruzes, como que estava. E a gente teve boas notícias. E mostraram para nós que estávamos no caminho certo. Então a gente trouxe a possibilidade do plano municipal. O plano municipal já está na Câmara sendo discutido. A gente acredita que agora, no mês de setembro, tenhamos uma audiência e depois será aprovado, porque a gente teve essa construção junto com os ministérios e também a coordenadoria de Mogi, que está fazendo muito bom trabalho. Maravilha. Além da primeira infância, como eu disse no começo da nossa entrevista, o senhor também é presidente da Comissão de Cultura, Esporte e Turismo em Mogi das Cruzes. Quais projetos o senhor aí está tocando para desenvolver a valorização do esporte? Acho que o senhor é um pouco adepto também desse meio, do esporte. Eu queria saber do senhor, quais projetos estão sendo tocados? A gente tem um projeto muito importante, interessante, que valoriza os atletas, que é a LID, Lei de Incentivo ao Esporte. Ela foi aprovada na gestão passada, mas ela está defasada em alguns assuntos, como prestação de contas, como a doação de quem queira fazer parte da LID. Então a gente está ajustando essa lei, junto com a Comissão de Esporte, junto com o secretário Fred, porque a gente entende que essa lei tem um mecanismo de financiar projetos esportivos que dá resultado na cidade. Resumindo essa lei, qualquer pessoa física ou jurídica pode doar parte do seu IPTU ou do seu ISS. O que é o grande calcanhar de Aquiles para o esporte? É o financeiro. É o repasse, que é pouco, que não consegue abraçar todo mundo. Essa lei dá a possibilidade de quem entende e tem um projeto que quer captar, ele pode captar com qualquer um. Pode ir numa empresa, pode ir em amigos, parentes. Ele mesmo pode doar o IPTU dele para o projeto dele. Então a gente está melhorando essa lei. A gente quer aumentar o teto de contribuição dessa lei, porque hoje pode até 50% do IPTU ou do ISS. A gente quer que ele consiga doar 100% para chegar no teto do seu projeto. Então isso eu acho que vai ser um grande diferencial para o esporte, porque você dá possibilidade e ferramenta para que ele consiga adquirir recursos para o seu próprio projeto. Maravilha. O senhor falou um pouco sobre as emendas aí. Para o senhor, qual é um deputado parceiro aí que está lá no Legislativo, lá em Brasília ou aqui no governo do estado? Qual que o senhor avalia como um deputado parceiro? A gente tem a cidade de Mogi, está muito bem representada e apadrinhada por alguns deputados. Eu sempre tive uma carta branca e um livre acesso com até então o deputado federal Marco Bertaoli. As minhas principais emendas foram com ele. A gente está aqui em Suzano, outro parceiro que eu tinha, Deus o tenha, que era o Estevão Galvão, um grande parceiro, mas hoje eu vejo que um grande parceiro é o deputado federal Márcio Alvino. O Márcio Alvino tem trabalhado na cidade, tem falado com a cidade, então é um que a gente consegue trocar figurinha muito bem. Eu estou no partido do PSD, que eu consigo conversar com o nosso líder, o nosso presidente do PSD, o Kassab, então isso me dá uma facilidade em conversar com a bancada, tanto na Alesp quanto no Congresso, dos deputados para ajudar a nossa cidade. Maravilha. Falando sobre isso, o senhor anunciou que é pré-candidato a deputado estadual pelo seu partido nas eleições do ano que vem, de 2026. Por que o senhor decidiu disputar esse novo desafio? Quais pautas o senhor pretende também defender na Assembleia Legislativa, caso eleito? E como pretende representar não só Mogi das Cruzes, mas, é claro, o Alto Tietê como um todo? Perfeito, Ludmila. O que acontece? Se a gente pegar os anos 90... Primeiro ponto, a gente pegar os anos 90, a gente vai ver que as nossas cidades tinham muitos
representantes. A gente tinha 2 deputados, 3 deputados estadual, federal, naquele período onde a cidade era menor. Cidade menor, eu digo de população e de eleitores, né? Sim. Hoje a gente aumentou e a gente tem a possibilidade de ter mais representantes defendendo a nossa cidade, defendendo o nosso Alto Tietê. Então eu me coloquei à disposição por esse motivo e por outro motivo. O PSD é um grande partido, um partido consolidado, um partido que precisa de representatividade nas cidades do Alto Tietê. E aí eu me coloquei à disposição. Eu, sabendo desse cenário, onde a gente tem uma cidade que tem mais eleitores, que tem um partido que quer lançar algum candidato, eu coloquei meu nome à disposição e acredito que o nosso trabalho, que é feito pela cidade, que a gente já conversou aqui, como leite separado, como fórmula infantil, que depois eu posso falar mais um pouquinho, são leis que possam impactar a vida de todo paulista, que a gente pode também ir para o estado e representar Mogi das Cruzes e o Alto Tietê em benefícios para o Alto Tietê, com emendas, com conquista, com representatividade. Hoje, quando a gente tem debate na LESP, a gente tem poucos deputados levantando a mão e falando assim, ó, a gente precisa de recursos para o Tietê, a gente precisa do Hospital de Suzano, a gente precisa da maternidade de Mogi. A gente tem poucos, não estou falando que não temos, mas temos poucos. E aí, por isso que eu coloco meu nome à disposição. Mas, Ludmila, eu entendo e sempre entrei na política fazendo parte de um grupo político. Eu faço parte de um grupo político do PL, do PSD, da Mara Bertaioli, hoje liderado pela Mara Bertaioli, e entendo que se, por um acaso, tiver outro nome e que eu faça parte desse projeto, eu quero participar. Por isso que sempre nas outras eleições eu tinha como apoio, eu sempre apoiei o deputado federal, até então, Marco Bertaioli, e o deputado estadual, Marco Damasio, porque eu fazia parte desse projeto e entendia que podia contribuir e podia contar com eles para o meu mandato na nossa cidade. Se tiver um outro nome que eu possa fazer parte desse projeto, eu não tenho nenhum problema e entendo que é o melhor para a cidade, para o Alto Tietê. Mas de início, quero ser candidato, estou me preparando para isso e estou construindo essa pré-candidatura a deputado estadual para Mogi das Cruzes e Alto Tietê. Claro, maravilha. Inclusive, o senhor pode falar um pouquinho sobre esse projeto, justamente das fórmulas infantis? O que aconteceu? Lá em Mogi a gente tinha um buraco que era o fornecimento de fórmula infantil. Para quem está nos acompanhando entender, a criança entra na rede municipal só a partir dos 6 meses de idade. E as salas são montadas do dia 1º de abril a 31 de março. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A criança que nasceu dia 15 de março, ela entra depois de 6 meses. Mês 3, ela vai entrar em setembro. Em setembro, ela entra no berçário. Ela entrava no berçário. No berçário, era ofertado a fórmula infantil. Tá bom, aí ela fica de setembro até o final do ano, acaba o ano, aí tem o famoso passar de ano. Sim. Ela sai do berçário e vai para o inicial. E aí que estava o grande problema, porque ela começa na segunda quinzena de janeiro, e aí ela vai para o inicial, ela não está mais no berçário. Ela tem menos de 1 ano de idade, porque nasceu 15 de março. E ali era ofertado leite integral e não fórmula infantil. Era oferecido leite integral. E o leite integral para uma criança abaixo de 1 ano de idade pode ter diarreia, pode ter intolerância à lactose no futuro. A gente pode impactar na vida dessa criança. A gente fez uma lei que garante às mães e aos professores a fórmula infantil independente da sala de aula. Então, as crianças que nascem em janeiro, fevereiro e março tinham esse problema de consumir o leite integral antes do 1 ano de idade, o que não é recomendado pelo Conselho de Pediatria. Então, a gente mudou. A lei, então, contempla as crianças até 12 meses e não mais quem está matriculado no berçário. Antes era de acordo com a matrícula, hoje é de acordo com a idade. Então, hoje é a realidade na nossa cidade. Desde 2024, nenhuma criança com menos de 1 ano consome leite integral e sim fórmula infantil. Maravilha. A gente já está chegando aí na reta final da nossa entrevista, mas eu gostaria de saber do senhor, como o senhor avalia atualmente a política brasileira na questão de polarização? O senhor está na Câmara, ela é bem polarizada, a gente vê como que o senhor avalia essa polarização que a gente tem muito sobre esquerda e direita atualmente. Eu falo que a polarização é a falta de diálogo. Já me perguntaram isso, Ludmila, e uma vez falaram assim, mas você está em cima do muro. Eu falei, peraí, conversar com propostas boas que levam a bandeira da esquerda,
que é o acesso, quem mais precisa, e falar de segurança, que é a bandeira da direita, isso é ficar em cima do muro, então tudo bem, eu sou em cima do muro no sentido que é melhor construir para a nossa cidade. Mas essa polarização só faz o nosso país andar para trás, infelizmente. Eu não sou de levantar bandeira, nem direita e esquerda, eu acho que a gente tem que olhar para frente, e isso que está faltando à política. Tá faltando a gente falar mais de política e menos de partido. Então, lamentar e torcer. E por isso que também coloco meu nome à disposição, porque a gente precisa de pessoas na política que falem mais da vida das pessoas, que queiram melhorar a vida das pessoas e não melhorar partidos políticos ou ideologias políticas. Maravilha, vereador. Parabéns pelo seu trabalho em Mogi das Cruzes, pelas iniciativas voltadas à mulher, à primeira infância. E antes da gente encerrar, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos telespectadores que nos acompanharam até aqui. Eu faço um convite para me acompanhar nas redes sociais. Muito fácil me achar, Bigêmeos. Você me acha, @Bigêmeos, Instagram, Facebook, todos, TikTok, todos os canais de comunicação das redes sociais. E deixar claro para que vocês participem. A gente precisa das pessoas na política. Quanto mais as pessoas boas se afastam da política, mais a política fica conturbada e polarizada. Quanto mais pessoas boas participando da política, mais a gente faz política para quem precisa. Então, por isso, meu convite para que vocês acompanhem e fiquem próximo da política, do cenário político do nosso Brasil, do nosso estado e da nossa cidade. Mais uma vez, muito obrigada, vereador. Muito obrigada a você também que nos acompanha até aqui. Obrigado pela sua audiência. Eu vejo você no próximo episódio do Hoje no Ar. Até lá. Tchau, tchau.